Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio número 1, ao primeiraço episódio do podcast Qual a Questão? Questão com cast de podcast, isso mesmo, vocês não leram errado. E eu me chamo Richard, para quem não me conhece, e dividindo a apresentação do podcast comigo está o Bruno César. Tudo bom, Bruno? Tudo bem? Certinho? Pessoal, ó, primeiro episódio, hein? Então vai ter muita porcaria aqui antes de se, pre- amadurecer o resto, se hein? preparem, ainda bem que o convidado da equilibrada boa Ajuda um pouquinho. ajuda. Para quem não conhece a gente, eu e o Bruno somos da área de prevenção a fraudes, cibersegurança e investigação, tá, pessoal? Então, mas vamos trazer aqui muitos convidados sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, educação, finanças e todo o conteúdo que a gente achar necessário e relevante para o nosso público. Bacana? E antes de apresentar nosso convidado, eu só queria dar um overview aqui sobre o patrocinador do episódio de hoje, tá? Que é a IS Security. A IS Security é uma empresa, uma consultoria especializada, tá, em cibersegurança, investigação e prevenção a fraudes e educação também corporativa com esses temas, tá? Eles fazem projetos de implantação de prevenção, melhorias de processos e treinamentos dos times da sua empresa. Então, se você está precisando renovar a cultura do seu time de prevenção, do seu time de cybersecurity, se você está precisando renovar a segurança, fazer investigação, está sofrendo com fraude dentro da sua empresa, chama eles, tá? Vai ter um QR Code que vai estar passando durante o episódio de vocês. Podem escanear, vai estar lá o pessoal da equipe que vai entrar em contato com vocês, fazem um orçamento que eles vão te ajudar muito e a gente vai conseguir te ajudar para melhorar a sua proteção cibernética e a prevenção à fraude dentro da sua empresa. Isso aí, beleza? E para começar com o pé direito aqui, que a gente queria apresentar ele aqui, tem até uma colinha sobre ele. Vamos ver se está correta a pesquisa aqui. Ó, é advogado, especialista em cybercrimes e direito digital, professor de direito digital no MBA de Inteligência e Negócios Digitais da FGV, presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim, a Associação Brasileira, né, de Crimes Cibernéticos, Dos advogados criminalistas. de criminalistas, perdão. Marido da Raquel e pai do Luiz Felipe, Isso certo? aí. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Queria uma salva de palmas pro doutor Luiz Augusto Durso aqui pra gente. Obrigado, pô. Obrigado. Vamos aplaudir! O Bruno ainda tem a parte de imitação. Ainda tem a imitação. Mas, pô, alegria. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Espero que esse projeto, como o primeiro episódio, seja muito abençoado, que vocês tenham muito sucesso, bastante visualizações e um público cativo. Eu espero dar sorte aí. Eu sei que não é o melhor convidado para o primeiro episódio, mas foi o que Não, prazer. foi o melhor. Foi o melhor. Foi o melhor, Mas sim. obrigado. tô Acho feliz. que foi, bom, golaço, né? Foi um Acho que golaço, pro foi um primeiro golaço. episódio. Muito a agradecer até o final do episódio. Obrigado. Não, e acho que já começar agradecendo, né? Porque você realmente se dispôs a vir apoiar, acho que um primeiro episódio, uma galera, né? Eu e o Richard, que a gente tá começando esse projeto, né? E acho que vai ser muito importante já pegar, né? A gente já entrevistar uma autoridade aí no assunto de cybercrimes, que a gente lida no dia a dia com isso, né? A gente vê os meandros, o que acontece, e a gente também sabe que nem sempre nós conseguimos aí, em termos de legislação, aquilo que a gente gostaria quando a gente trata o caso, enfim. Então acho que agradecer por esse primeiro episódio. E aí, se vocês me permitem, eu já queria começar aí fazendo a primeira pergunta, Faço. que nessa vida criminalística a gente ouve muito falar do seu pai, que inclusive ele presidiu a OAB, enfim, ele é um grande exemplo, acho que para todo advogado que deseja seguir a carreira criminal, né? Eu tenho uma filha que cursa Direito, Que ano que tá no 8º semestre. Boa. Agora, então ela se interessa muito pelo assunto e nas aulas até seu pai é uma referência. E aí, trazendo esse gancho, pensando no mundo corporativo e educativo, e quando você começa a despertar aí o interesse por se tornar um profissional, quando que vê esse gatilho que você falou, pô, tá aí,
quero ser advogado também, e aí, imagino, né, estudou pra caramba e falou, agora eu vou me especializar em cybercrime. Como é que foi essa trajetória aí? A pergunta é boa porque foi ao contrário. Primeiro, com relação à minha presença, assim, espero dar sorte. E isso a gente pode começar já pro nosso público falando que o não você já tem pra tudo na vida, né? Vocês me chamaram e claro Exatamente. que eu vim. Eu aceito todo convite que eu posso, sendo muito sincero. Às vezes eu recebo feedback de aluno, eles já mandam assim um texto no Instagram, lá nos inbox. Eu sei que você nunca vai ler isso, mas por favor, se você puder dar uma palestra na nossa faculdade, e aí eu respondo, falo, poxa, até chegar o dia que eu vou. E aí a aluna me aborda e fala, poxa, professor, eu tinha certeza que você não ia vir, você tá aqui hoje, que legal. Eu falei, é uma lição de vida que eu já estive do outro lado, eu já fui alguém que fazia os convites. E a gente tem que entender que o não a gente já tem. Então tem que fazer, às vezes tem gente que tem uma agenda mais complicada, mas Uhum. muita gente aceita e vai. Então, Verdade. acho que façam, tentem. É uma primeira questão aqui em Diabo Podcast. Com relação à carreira, foi o contrário, porque na verdade eu era muito viciado em tecnologia. Eu me defino como. Eu era nerd, assim. Era Uhum. nerd de verdade, varava a madrugada mexendo no computador. Vinha o rapaz mexer nos computadores no escritório. Eu queria ir pro escritório, mas eu não queria ver nada de direito. Eu queria acompanhar ele porque eu É. gostava de hardware, eu gostava de montar o computador, eu gostava de trocar a fonte, porque queimava muito a época, né? Lá atrás era o grande problema dos computadores de empresa era esse. Jampeando, né, a É, placa. exato. Quase abriu uma lojinha na Santa Isso, Efigênia. eu quase fui dono de uma lojinha. Não sei. E aí eu comecei a gostar muito de software também. Porque começou a ter um momento em que o computador ele tinha também essa atração de você ter uma conexão melhor, ainda era discada, tal, Uhum. não era nada muito eficiente, mas era legal. E eu comecei a invadir meus primos para me divertir, assim. Comecei a mexer em Keylogger, que é aquele programa que registra as teclas, tira foto do computador. Comecei a infectar meus primos para brincar. Tinha um vírus que eu mandava pro meu primo que ele fazia o mouse perder o controle, abria e fechava o leitor de CD, né? Mais pra frente, quando já tinha leitor. Então eu me divertia com isso, eu gostava disso. Eu falei, poxa, eu gosto muito disso. Quando eu me formei na escola, eu cheguei ao meu pai e falei o inegável. Falei, pai, eu quero trabalhar com TI. Eu vou fazer ciência da computação, vou fazer TI, vou fazer alguma coisa nessa área. Uhum. Sendo que eu já tinha feito web designer, já era web Aham. designer pelo Senac, e já tinha feito programação também. Então era certo que eu ia trabalhar com isso. Aí meu pai, realmente, por ser muito apaixonado pelo direito, falou: tem certeza, filho? Deixa eu te mostrar uma área do direito que tem pouquíssimos profissionais e talvez esse seu gosto por TI vai te ajudar muito. Porque se você for técnico e você estudar bastante, você vai ser mais um bom técnico na área, né? Uhum. Talvez você seja o melhor técnico se você estudar muito. Mas na advocacia, você vai ser um advogado diferente por gostar tanto de TI, né? Por entender tanto já tão novo. Então, dê uma chance pro direito. Eu não gostava de direito, eu não queria ser advogado, eu odiava usar terno. Bem que no começo da Olha só. faculdade, eu já estava trabalhando, eu levava o terno e eu me trocava no escritório, porque eu gostava de ir com roupa normal pra faculdade e depois eu punho o terno. Legal. Aí depois no segundo semestre eu já estava indo de terno e achava legal também chegar Legal. de terno. E aí você vai mudando. Mas nunca foi a ideia trabalhar com direito. Ela começou a se tornar realidade quando eu fiz 17 anos e comecei a chegar perto de me formar na escola. Fiz a faculdade de Direito, gostei do Direito, porque não tem como não gostar. Quem faz a faculdade de Direito vai gostar, porque pouco importa se você vai ser advogado ou não. É uma escola de vida. Sim. Sabe o exemplo que eu dou? Quem vai jogar futebol gosta de saber as regras, né? Sim, Sabe, não sim. pode pegar. Como funciona, por exemplo, às vezes você vai eu com a minha esposa no estádio, ela mesma tem curiosidade sobre as regras. Ah, por que aquele indivíduo não pode ficar na frente da linha lá? Impedimento, pênalti, o que seria? Chute indireto, lance indireto. As pessoas gostam de conhecer as regras. Tem melhor forma de viver na sociedade conhecendo as regras do jogo da sociedade, são as leis? Então a advocacia é muito gostoso, né? De faculdade de Direito. E quando eu vi que eu podia trabalhar na área dos crimes cibernéticos como uma forma de ser a razão da minha vida, aí eu estava plenamente satisfeito. Hoje eu tenho quase 10 anos de formado, mais de 10 anos de direito digital, porque se somar os 5 anos de estágio nessa área, tem quase Uhum. 15 anos de trabalho só em direito, e eu sou plenamente feliz, totalmente satisfeito, e é o que hoje muda a minha vida, que me dá toda a minha receita, o que me dá a possibilidade de criar um filho, graças ao direito digital e os crimes cibernéticos. Muito bom. Porque eu me lembro que justamente há 10, 15 anos atrás, e veja, né, que foi mais ou menos também o tempo que faz que eu comecei em prevenção a fraudes.
E também foi totalmente fortuito. Eu não tinha ideia, para você saber. Que área você era? Eu saí de compensação bancária Mudou e muito. caí em prevenção a fraudes em banco. Eu me lembro que tinham dois advogados referências em direito digital. Quando isso? 2015. É recente. Não, 2005. 2015 é recente. Bom. 2005 ali. 2005 tinha literalmente dois, no Brasil inteiro. Patrícia Peck e Patrícia. o Ops Bloom. Eu, Renato, né? eu trabalhei 2 anos. Isso, inclusive, eu não contei. Quando eu falei pro meu pai que eu ia, então, que eu tinha escolhido direito digital, ele falou, tudo bem, agora eu vou te colocar no escritório que faz isso. Eu trabalhei 2 anos com o Renato Opsiblum. Legal. Então eu também trabalhei com ele, porque ele realmente começou bem antes que eu. O pai dele era um baita de um desembargador, cabeça boa, assim, já via o direito digital. Também é mais ou menos a história parecida com a minha, ele já gostava de tecnologia. E a Patrícia Peck, que também hoje tem um baita escritório nessa área. E eu lembro que o banco que eu trabalhava tinha um evento, Semana de Riscos, e eu assisti uma palestra da Patrícia Peck, e eu sempre tive essa vontade de permear pelo direito também, e um dia eu ainda vou Faça. fazer. E eu também, uma coisa que eu percebi, trabalhando com o Renato e também acompanhando a carreira da Patrícia, é que eles não tinham uma área muito dedicada ao criminal. Por isso que eu também vi Sim. nicho de mercado. Além de tudo, quando eu escolho fazer direito em 2007, eu via que esses grandes escritórios, à época, eram full service muito mais para civil, PI. Exato. A Patrícia tinha até uma área de programação, ela era famosa por causa disso, que ela tinha até gente programando dentro do escritório, mas não tinha criminal de maneira ao escritório fomentar uma área grande penal. Eu falei, opa, então talvez eu possa ser um dos únicos aí que esteja nessa área, se eu me formar o mais rápido possível. Então eu também tinha um nicho muito grande de mercado aberto, que ainda há, viu? A gente tá falando de 2024 e eu continuo falando em faculdade para um monte de alunos, falando, façam direito digital, porque faltam profissionais nessa área. Sem dúvida. E tem muito, o mercado é absurdo para a área de crimes cibernéticos e direito digital. Por exemplo, você falou que faz 10 anos, né, que você já está advogando pro direito digital. Só em direito digital. O que o Durso quer para os próximos 10 anos fazer? Eu? Continuar como Eu direito quero. digital também? Lecionando? Não, a área, eu nunca tive dúvida e nunca pensei em mudar. Continuarei trabalhando nessa área. Claro que ela muda muito, porque quando eu comecei, há 15, quando eu comecei na faculdade de estagiar, inclusive com o Renato, nem se falava em inteligência artificial, por exemplo. Agora a gente está debatendo muito sobre inteligência artificial. Eu estava na China fazendo curso sobre IA. Então, a área mudou bastante e ela terá várias frentes, porque o criminal dentro de IA tem muita coisa. IA sendo utilizada para crime, deepfake, manipulação de conteúdo, etc. E IA cometendo crime, né? Por exemplo, robô matando alguém, um carro autônomo atropelando uma pessoa, um sistema de um hospital falhando e matando um paciente. IA cometendo crime também é uma área de crimes cibernéticos. Então, eu pretendo, nesses 10 anos, continuar trabalhando bastante, até porque eu vou ter saúde, espero até lá, para criar o Luiz Felipe, como vocês disseram bem, e um escritório cada vez maior, assim, não que eu queira crescer muito, porque eu quero ser boutique, a exemplo do meu pai. Meu pai é um escritório criminal boutique há muito tempo, né, pega causas mais complexas e em quantidade menores. É a mesma coisa mesmo eu tendo um braço muito grande hoje, eu tenho mais de 1.600 processos no escritório parceiro que faz contrabanco, recuperação de perfil, desmonetização, uma parte muito grande civil. No criminal, ainda ser uma boutique com poucos advogados, mas muito bons naquela área para ser uma referência para quem quiser trabalhar com a gente ou quiser ter algum tipo de conteúdo compartilhado conosco. Essa é a minha vontade daqui a 10 anos. E quem sabe, às vezes, participar da OAB também. Sim. Eu já participo, presido comissão de direito digital, inclusive, mas meu pai começou jovem, fez o jovem e chegou à presidência. Quem sabe um dia ser líder aí dentro também da advocacia é algo muito bacana que me chama a atenção, que eu acho bem legal. Eu acho que é uma característica que eu me lembro muito forte dele na OAB foi e acho que vocês pensam assim, pelos vários entrevistas que você deu, que eu já vi dele também, do não politizar o direito, né, de tratar a lei fria como a lei, né? Acho que esse é um grande ponto, inclusive para o direito digital.
É difícil. Que é o É difícil. maior, assim, se tratar a lei como a lei ali dentro do direito digital, sem tomar partidos de muitas coisas, que é difícil, acredito que seja complicado porque a população espera, né? E Aquela te, e coisa. te taxa. Eu tenho um ônus muito grande disso. Eu frequento muito, por exemplo, o programa mais político que eu frequento hoje deve ser o Pânico. E eu vou lá responder questões de direito. Inclusive, eu tenho Sim. uma coluna lá de uma vez por mês a gente tratar de direito digital. É, e acabam me taxando. Eu já fui de direita, já fui de esquerda, já fui de centro, já fui extremista, já fui tudo, porque depende do que eu respondo. A interpretação da audiência me coloca como de esquerda, de direita e etc. Então isso é muito complexo, porque na verdade a minha opinião ali não é política. Pouco importa que eu Sim, gosto. sim. Eu tô falando como a justiça enxerga. Então eu vou dar um exemplo. Eu fui ao Pânico no dia em que o ministro Alexandre de Moraes mandou suspender o Telegram no país, por descumprimento de decisão judicial. E eu falei a favor do ministro, e não defendendo o ministro pessoa física ou jurídica, ou como juiz, magistrado, mas defendendo a sua decisão baseada na lei. Eu entendo que a decisão juridicamente está certa. E eu falei isso no programa. Eu recebi ameaça de morte no meu Instagram. Bloqueei o pessoal Nossa. falando que ia me matar, porque eu estava falando a favor do Supremo. Então, toda vez que você se posiciona em mainstream, né, em comunicação que vai atingir muita gente, você está suscetível a hater, a Sim, comentários, sim. etc. O que me incomoda é que hoje a polarização obriga você a ter um lado. E eu não tenho esse lado como jurista, né, como advogado. E eu vou responder sempre o que diz a lei. Mas isso incomoda as pessoas e tem um preço caro. E advogado não pode, Mas pelo mistura, que, né? né? Tem muita Mas, gente que mistura. sim, exatamente. Eu não faço. Você acaba vendo ou sentindo que isso repercute nos casos que você trata, principalmente se é contra determinada empresa, A, B, C, D, se Em que você sentido, ganha, se assim? você não ganha, contra um gigante ele foi mais, tirou mais o pé, contra um mais ou menos ele pôs mais o pé, ou ao contrário. Acho que não, porque a gente trabalha igual contra todo mundo e eu. Uma coisa que eu não tenho, as pessoas podem procurar as minhas manifestações. Uma coisa que eu não tenho é medo de Big Tech. E eu bato. Medo de banco. Quando é para elogiar, eu elogio. Então, se teve uma inovação legal, eu sou o primeiro a elogiar quando há uma novidade tecnológica que traga segurança. Sim. Sou o primeiro a divulgar, inclusive. Uso meus canais para divulgar. Agora, eu sou o primeiro a criticar se eu vejo ilegalidade, se eu vejo descumprimento de decisão judicial. Eu bati muito em Elon Musk. Não tenho medo de ninguém no sentido de. Porque eu tô falando ali algo que é minha opinião baseada Sim. na lei. Então, nunca tive essa repercussão, porque os casos que a gente atua são casos que a gente. A partir do momento que a gente aceitou representar aquele cliente, a gente vai trabalhar duro. E manifestações públicas da mesma forma. Então, sabe qual é o meu lado bom? É que eu não tenho, por exemplo, eu não tenho contrato com ninguém. Uhum. Então, no Entendi. sentido, já me tentaram alguns bancos que eu criticava muito, me falaram que quer ser nosso jurídico e tal. Eu falei, eu não posso, porque eu me manifesto sobre a atividade Sim. de vocês e eu me sinto incomodado em ser advogado de vocês. Talvez a estratégia do banco era me calar. Falando, agora você é nosso advogado, você não vai criticar. Ah, entendi. Então eu não Exatamente. aceitei esse contrato. Até porque, isso é interessante para vocês até ouvir. Pela tradição que você trouxe do meu pai, eu sempre vi o escritório do meu pai trabalhando para o investigado, o acusado, o réu. O escritório de criminal Uhum. normalmente é assim. Sim. Sim. Porque quem está do outro lado é o Ministério Público. Então já tem alguém do poder público contra Defende. aquela pessoa e aquela pessoa precisa do advogado. Então eu sempre vi meu pai advogando na tribuna da defesa. Hoje dificilmente tem um caso em que eu advogo pela defesa. A não ser que seja. Eu tive uns casos, poucos, mas alguns, no sentido que o pessoal, por uma quebra de pé, encontrou alguém, um rapaz um diretor de um grupo de um hotel foi tirar os dados dele, acabou subtraindo mais dados e teve uma investigação, ele foi investigado e tal. Isso aconteceu, mas a maioria, grande maioria desses 1.600 casos, são referentes a vítimas. Vítimas que tiveram um aplicativo bancário invadido e aí subtraíram valores, que usaram o nome para abrir contas, que acharam que estavam investindo em cripto e na verdade eram corretoras falsas, fraudes relevantes assim, contra empresas, cripto, de ransomware, criptografia dos dados. Normalmente eu estou a favor dessas pessoas, são as vítimas. Então, 95% dos casos nós estamos pela vítima. E isso faz virar uma chave. Eu não estou pelo réu, eu estou normalmente pela vítima. Então, normalmente eu estou contra os bancos. Normalmente eu estou contra os criminosos. Isso é interessante também, que mudou.
Então, eu nem quero, na verdade, esses contratos, porque se eu advogar para um banco, ele me impede de advogar em um monte de causa de um monte de gente que precisa de mim. Não porque porque precisa de mim por quê? Porque eu sou um grande advogado. Não, precisa de mim porque talvez eu seja um dos poucos hoje que estão atendendo essas pessoas no mercado nacional. Ou que pelo menos entreguem um resultado adequado com uma estratégia que a gente montou, como fazer para responsabilizar os autores e os bancos. Então a gente reprisa isso e tem funcionado. Então eu prefiro muito mais entregar isso para o público das vítimas do que entregar para os bancos para falar, ó, 300 vítimas te processaram, a gente ganhou 200. Então são 200 pessoas que perderam às vezes o dinheiro da vida ali. Então isso me incomoda, por isso que eu prefiro estar do outro lado. Tem até uma questão um pouco mais técnica aí sobre esse ponto, que, se não me engano, a Febraban propôs para o Banco Central o MED 2.0, que ele tem algumas camadas a mais para ir atrás da origem do recurso da vítima que foi fraudado, né? Isso aí. Mas aí você acha que essa é um posicionamento que mostra que a vítima talvez não tenha uma preocupação com a transação que ela está fazendo? Ou se é só a gente só está dando um passo a mais para o fraudador, só um degrau para o fraudador ir além? Porque hoje ele já tem um recurso, ele até sabe que ele não pode deixar na primeira instância, ali na primeira conta, ele vai triangular esse recurso. E aí o MED 2.0 vai vir para tentar frear isso daí. Mas a gente só tá dando um empurrãozinho pro fraudador evoluir? Eu atendi muito essa pauta, né? Quando anunciaram o MED 2.0, isso foi em razão de uma pressão, porque saiu uma notícia que 91% dos 100 eram reclamações do MED, né? Que solicitaram o MED que não resultou em reembolso. Então, 91% das vítimas que acionavam o MED não tinham reembolso. A resposta era: não há fundos naquela conta para devolver. 8%, 9% conseguiam a devolução. 9% num sistema como o MED é uma vergonha. Uhum. Então, aquela história. Criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar. Quando vier a história, vamos melhorar o MED, eu agradeço, eu elogio, melhor. Mas é só mais um fator para o criminoso superar? Talvez seja, mas é evolução. A gente tem que evoluir o sistema de segurança. Porque se não evoluir nada, é um sistema muito simples. O Pix, quando foi lançado, era um sistema absurdamente frágil, né? Não, ele é muito seguro, mas ele é frágil na ponta. Sequestro relâmpago, golpe, etc. Então, essas barreiras me agradam, porque pelo menos alguém tentando alguma coisa melhorar e talvez os 9% virem agora 20% com o novo MED. Uhum. E depois 30%. Ou regrida e a gente precisa ver que não deu certo e precisa melhorar. O importante é sempre esse debate exigir mudanças de comportamento. E vocês trabalham com isso? Cara, para quem tá acompanhando, pode parecer tão distante, porque a gente não fala, é muito fácil falar. Quando eu dei um monte de entrevista batendo agora na CrowdStrike, é muito fácil falar, que você fala que não tem que unificar, porque eu falei que o monopólio é ruim. Tá tudo na mão de uma empresa que fez uma burrice tremenda, o mundo inteiro para. Tem que segmentar. É fácil falar, mas e na prática? A mesma coisa no banco. Na prática é fácil falar? E na prática tem como aplicar? Tem. Um exemplo. Um banco digital virou e falou assim, ó, Pix acima de 10 mil reais só quando você estiver conectado no Wi-Fi da sua casa. Pô, simples, né? Solução simples, mas eficiente. Por quê? Porque você não tá na tua casa o tempo inteiro e o criminoso nunca vai estar na sua casa, na maioria dos casos, fazendo Pix de Wi-Fi. Pix no seu Wi-Fi. Segurança. Dificulta. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de Steve Jobs que sistemas eficientes são sistemas fáceis, desburocratizados. Ninguém precisa ler manual de iPhone. Isso é bom do ponto de vista de marketing, de utilização do hardware, mas do dispositivo, como o Apple Vision Pro, que você não precisa de manual nenhum. Mas essa premissa do que fácil é bom gerou insegurança. Né? Você abre uma conta muito rápido no banco digital, você não tem bloqueio quase nenhum dos Pix. Exato. Então eu defendo a gente trazer mais... E tem pressões, né? E o que eu posso acrescentar também, e isso eu comecei a visualizar depois que eu permeei por prevenção à lavagem de dinheiro também, é que muitas vezes prevenção a fraudes, ele tá tão preocupado com o ataque que ele vai receber, seja o banco, empresa, IP, que ele não avalia o que entra. E aí, quando você vai para prevenção à lavagem de dinheiro, que você começa a virar a chavinha pro vou avaliar o que entra, e você começa a avaliar o que entra, inclusive sob prisma de prevenção, e você começa a... Opa, peraí.
Esse cara nunca transacionou isso, abriu a conta ontem, recebeu 50 pau, será que é dele? Vamos segurar um pouquinho aqui. Bloqueio. O Bacen não gosta disso muitas vezes, porque. E o próprio fraudador às vezes também percebe isso, porque às vezes você bloqueou, mas dá um tempo muito curto, ele já tá no saque falando que você tá sequestrando o dinheiro dele. Mas eu acho que vale a pena você segurar um pouquinho ali e falar assim, ó, a gente tá verificando, se tiver tudo ok, nós vamos liberar. Burocracia. Antigamente, você liberar um cheque administrativo lá é burocrático. Hoje você faz um Pix de 1 Muito, milhão. Uhum. Por que ficou tão muito. fácil? Você falou de lavar dinheiro, é muito interessante, né? Você vê como a gente também tem as decisões muito baseadas em preconceitos. Sabe quantos por cento? A gente fala de Bitcoin, né? Puxa, Bitcoin é uso para terrorismo, aquelas máximas absurdas. Sabe quantos por cento no mundo de ilícito, perto das transações, né? Dentro das transações, quantos por cento são de origem ilícita, tal, de Bitcoin? Menos de 1%. Só que todo mundo fala que é uso pro ilícito. Onde tá o ilícito? Tá, às vezes no Pix, que a gente não fala tanto. Então não tem tanta pressão porque as pessoas não falam, a não ser aquelas que são vítimas. Essas reclamam e estão chorando até hoje. Então, tudo bem o Bacen não gostar que a gente faça bloqueio cautelar, mas precisa fazer. E você falando, e quando você percebe, eu tive um caso, né? Meu time tratou um caso, a gente foi para a sala de guerra de uma fraude que aconteceu de um ataque hacker, e a gente vê que pro cara esconder, amarrar tudo bonitinho para ele não ser pego ali no Bitcoin, por exemplo, ele tem que ter um conhecimento bem profundo de como funciona. Ele tem que saber aonde que é servidor que não tem rastreabilidade, que não tem acordo nenhum para ele deixar lá guardado para você tomar. Não, eu não vou te dizer, É não porque sou obrigado. tudo que é na blockchain tem registro, 100%. Exatamente. Ele tem que tirar, teria que transformar em outra moeda. E o cara tem que conhecer. É isso aí. Esse, por exemplo, ele sabia que se ele mandasse para a Rússia, acabou, né? E foi o caso, mas não tem profundidade, assim, o criminoso comum ele vai No Pix. triangular por aqui, no Pix é mais fácil, ele em algum lugar ele vai pegar isso em espécie e a vida dele segue, né? Essas muito especializadas, eles não vão atacar Ah, não, eles vão o atrás da cara que empresa, é ganha isso aí. R$ 1.000, Eles não né? estão de moto na rua, roubando Exatamente. celular e exigindo a senha. E é engraçado, porque olha como a mudança tecnológica tá desaguando na rua, né? Aumentando o golpe do amor lá no aplicativo de paquera que os caras estão sequestrando. Hoje o indivíduo te para pra te assaltar, ele te leva a senha, por quê? Pra ver suas fotos? Não é. É por causa do aplicativo bancário. Então tá desaguando aí. Agora, se a gente criar mecanismo de segurança, a gente começa a desestimular essa atividade Exato. criminosa, né? Então, quando eu me especializo em cybercrimes, também é ficar pensando o tempo inteiro em tudo isso para a gente criar ferramentas de desestímulo ou até para criminalizar a conduta. A gente está falando muito de fraude bancária, mas eu tenho uma história muito legal assim na minha vida que em 2017 eu escrevi sobre Baleia Azul, que era um jogo Uhum. que induzia suicídio às crianças e tal. E aí eu fui convidado para audiência pública, fui no congresso e tal. E aí eu vi que o induzimento à autolesão corporal, então você induzir, você é adulto, induzir um adolescente ou uma criança à autolesão corporal, corta o braço, que é um jogo, etc. Se esse cara for pego, ele não cometia crime nenhum. Até 2017, nada, zero. E aí o Baleia Azul escancarou isso. Falou, pô, tem muitos desafios que é automutilação induzida. Isso não é crime? Não, não é crime. Então meu filho se cortou por causa de um maluco na internet e ele não responde por nada? Por nada. Em 2017 no Brasil. Aí a gente debateu sobre isso e tal e mudou recentemente o artigo 122, que era só era induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, só, não autolesão corporal. A gente incluiu a automutilação. Então, também essas mudanças na internet de crimes cibernéticos fazem a gente mudar a própria lei. Isso é muito legal, porque essa eu participei ativamente, diretamente. E eu espero participar assim também nas questões bancárias. Eu acho que eu tô hoje tendo, pelo menos quando eu encontro o jurídico do banco, o pessoal do CRC, eu falo, a gente conhece, viu, Deus, a gente ouve e tal. Falou, opa, então tá bom, se eles estão me ouvindo, é bom sinal. Que tá chegando a mensagem de cobrança, eu como alguém que falo em nome dessas vítimas, desse pessoal, para que se tenha uma mudança para mais segurança, né? Porque Sim. a gente precisa melhorar alguma coisa. Aí, na questão da segurança, por exemplo, igual os pontos que você tem comentado ultimamente sobre o monopólio das grandes empresas,
que às vezes oferecem ou têm mais recursos para desenvolver ferramentas que deem mais segurança para outras grandes, como a Microsoft. Uhum. Então, como competir um monopólio assim? Por exemplo, a Apple e a iOS e o Android são monopólios hoje de sistemas operacionais de sistemas mobile. Uhum. Né? O ChatGPT e o Gemini agora da Google estão IA. como IA generativa, IA. né? É, e se Só- não já são vem- os já únicos, são os são os únicos, mas grandes, são os né? grandes, né? Estão criando, já tem monopólios de IA sendo estabelecidas aí. É verdade. Como combater? Como ter essa outra opção? Como não depender de uma big dessa? Funciona assim. No dia do apagão, eu falei, olha, a gente não tá criticando a Microsoft agora e falando, nossa, que empresa porcaria, tá? Sim. Porque ela dificilmente acontece isso. Hoje é uma exceção, por isso que tava sendo notícia, tá? O problema é que o impacto é muito grande, né? Isso é uma irresponsabilidade, o tamanho do impacto. Como a gente combate isso? De uma forma que os Estados Unidos têm tentado combater. Os Estados Unidos está debatendo várias leis contra monopólios, dizendo, ó, você, Big Tech, não pode ficar comprando a concorrente. Você tem um limite de empresas que você pode ter no seu grupo para tratamento de dados. Você tem um limite de empresas que você pode controlar em cada setor. Você começa a fomentar concorrência. Agora, se você deixar que elas simplesmente comprem todas as concorrentes, porque elas são muito poderosas financeiramente e etc., aí você acabou com o mercado. Eu recebi muita crítica pelas minhas manifestações criticando o monopólio. Falei, é muito fácil, tal, mas elas são grandes e gigantes porque elas são muito competentes. Eu concordo. Mas, por exemplo, você pode criar leis dela obrigatoriamente terceirizar algumas coisas de empresas também muito grandes no setor para serviços, para servidores, para sistemas, para segurança. Obrigatoriamente você tirar do chapéu dela, porque hoje a empresa, às vezes, ao invés de terceirizar, ela compra, coloca dentro da empresa e fala, não, agora a gente tem a melhor. Mas por que você comprou? Porque para eles financeiramente interessa, né? Senão essa concorrente às vezes se torna maior do que ela mesma, assim que funciona a concorrência. Não é à toa que foi o que aconteceu com o Snapchat e a Meta. Né? A Meta queria comprar. O Snapchat recusou uma proposta de $1 bilhão. Chegou na mesa e falou, ó, a gente quer comprar você por $1 bilhão. Eles falaram, não, a gente não quer vender. Não venderam. Eles criaram os Stories, que tá hoje melhor, né? Acabou o Snapchat. Então, ali, pelo menos, eles não terem aceitado, foi uma forma de concorrência. O Snapchat não conseguiu concorrer, mas pelo menos tentou. Agora, se ela tivesse comprado o Snapchat, é mais uma empresa que eles terão colocado no guarda-chuva. E quantas empresas nós temos aí, vocês trabalham com TI também, que elas foram só compradas e desativadas porque estavam indo bem. Exato. Isso é uma sacanagem com a inovação. Então eu sou contra esses monopólios. Não só financeiros, mas monopólio por exemplo, a Meta. A Meta não precisava ser dona de todas essas, comprar o WhatsApp, comprar o Instagram. Deveria ter limitações. É exatamente isso que nos Estados Unidos estão tentando fazer. Exigir que a Meta venda parte do seu ecossistema de empresas para se tornar menos poderosa. Mas, por exemplo, até aqui foi o TSE ou não? Foi o Supremo que bloqueou o uso de inteligência artificial da Meta aqui no Brasil? Aqui quem fez isso foi a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, determinou que a Meta não poderia treinar a sua IA com os dados dos brasileiros. Aí é um jeito de poder controlar esse monopólio? Na verdade, a decisão da ANPD foi pensando nos direitos dos titulares, porque eles chegaram e falaram assim, vamos treinar a IA com os seus dados. Isso. E você não tem muita opção de recusar, tá lá no termo de uso, você aceitou. Exatamente. Isso envolvia adolescente, envolvia... E a base legal utilizada não é a mais adequada de acordo com a NPD. Então eles vieram e falaram, ó, não é bagunça, você tem que adequar, e aí quem sabe eu libero. Então, é uma decisão importante e mostra que a gente tem aqui órgãos que vão fiscalizar. Isso não resolve em nada a questão do monopólio, mas resolve na questão deles tratarem, por exemplo, de alguma forma ajuda, porque eles o termo de uso discutido, que era de 2021, ele foi alterado para transferir dados entre as empresas do grupo Meta. Então você tinha seu dado coletado no Facebook e estava sendo tratado no Instagram, exatamente. Então isso incomodou bastante a NPD, só que chegou ao ponto da IA que eles não permitiram. Então ajuda, é mais uma fiscalização, mas a gente ainda não tem nada com relação ao monopólio. A gente ainda depende... É livre mercado, né? Cada um tem, compra se quiser, se torna bilionário, se torna super poderoso,
mas é complicado. Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Imagina um Pablo Marçal agora, né, bilionário aí, tá enriquecendo, resolve começar a comprar as Big Techs, depois compra as empresas de comunicação. Olha como o monopólio é ruim, né? Não tô nem falando de Nem serviços caírem, que foi o que aconteceu com a CrowdStrike. Tô falando de ele definir o que vai ser falado no país. Aí ele vai e compra as emissoras, compra as Big Techs. Então um cara manda a informação, vira o Putin. O Putin faz isso, o Putin determina tudo. Isso é péssimo. O Elon Musk comprou o Twitter pra tentar ter mais voz? Assim? Ah, falam, aí a gente vai entrar na... Assim, Isso, tem tanto boato. Falam que ele comprou porque a filha dele mudou de sexo, filha, e ele tá com uma campanha agora muito forte. que ele deu entrevista agora. Exato, inclusive deu uma entrevista pesada, falando que ele nem considera mais que é parente e tal. Então falam que ele comprou pra tentar realmente ter uma empresa de comunicação, que até então era a SpaceX, a Tesla. Ele não tinha nenhuma empresa grande de comunicação e o Twitter realmente pauta a notícia. Mas eu sou contra, por exemplo, isso mostra monopólio. Uma empresa, ele é gigante, ele compra o Twitter, mas ele compra a Meta, ele manda no mundo. Entendeu? Isso é péssimo. Aí ele erra. Ele determina, então acabou, tira do país. Aí começa a deixar um ser muito poderoso. E isso fere um monte de questões. Então eu não gosto, me incomoda. Pegando esse gancho que o Richard comentou meio que da pauta do termo de consentimento e tal. Como que tá acontecendo debate dentro do Congresso para mudar a legislação aí para IA que tá chegando? Porque ao mesmo tempo que eu vejo muita fraude praticada com ela, que vamos ter, eu acredito que para você criar modelos preditivos antifraude também vai ser mais fácil. Para você tratar dados vai ser mais fácil, criar modelos, enfim, para combater a fraude. É verdade. Acho que a gente vai ganhar muito. Só que os nossos congressistas não me parecem as pessoas mais antenadas nessa questão. Então, assim, eles estão ouvindo bastante os especialistas nesse sentido, tanto de TI quanto do direito digital. Você, por exemplo, sente isso, que você, uma Patrícia Peck, um Opsi Bloom, são procurados, são consultados? Como é que a gente vai por um caminho X, Y, Z? A OAB tem essa bandeira forte. Acho que como os bancos até se reúnem, Febraban, para discutir antifraude, para discutir, né, a utilização da IA, como que a gente vai criar uma legislação para esse mundo mutável que a gente... Vocês são bem ouvidos ou ainda não, ainda merece mais? Como é que tá nesse sentido? Olha, nós temos um PL bastante encaminhado, que não é nem de longe melhor PL para o Brasil, né? Um bom PL. Essa lei é excelente. A gente está se inspirando bastante com a IA Act, né? Que é a lei da União Europeia, que é a melhor inspiração para mim, eu penso, melhor do que a da Ásia ou dos Estados Unidos. Então, pelo menos a nossa inspiração é boa. Assim, não que eu gostaria de ser mais ouvido, mas eu encontro a Patrícia, encontro o pessoal do Renato, lá em quase todas as audiências públicas nós estamos, a gente se encontra. Agora, não sei se nós, eu digo os especialistas, tá? Não nós três. Não sei se o que é falado é aplicado de maneira tão... porque mesmo que muita gente do TI, etc., traga soluções interessantes, no fim das contas tem uma parte política que consome muito debate, né? E aí você só aprova a lei com interesse político, não com interesse técnico. Isso é um problema. Então, tá enraizado. É assim que funciona o sistema legislativo. Me incomoda muito, muitas vezes, de achar, puxa. Por exemplo, o PL das fake news. Eu falei muito, nossa, esse PL eu trabalhei bastante até. Me dediquei para trazer os pontos de críticas, fiz 2 audiências públicas. Realmente foi o que eu me empenhei. Aí um dia eu tava falando com o deputado Orlando Silva, que era o relator, ele falou, se a gente perder a bancada evangélica, não vai passar. E ele perdeu a bancada evangélica, eles insistiram que tinha que ter liberdade de leitura da Bíblia, de culto, ele incluiu e mesmo assim a bancada evangélica voltou atrás. E ele não passou só por causa dessa mudança política. Então olha que interessante, a gente tá falando de um PL com muitos artigos
e ele naquele momento ele foi engavetado por uma mudança de um grupo de políticos, que é uma bancada ali definida, que mudou de opinião por uma questão 100% política. Isso incomoda muito, me entristeceu. Esse dia eu fiquei bravo até. Falei, pô, a gente trabalha tanto pra nada, então não vou trabalhar mais. Porque, putz, querendo ou não, eu me envolvi muito na parte legislativa, porque eu gosto. Assim, eu tinha um querido amigo, você que gosta do direito, não sei se você já ouviu falar do LFG, o professor Luiz Flávio Gomes. Ele foi professor de direito, juiz, delegado, promotor, passou sempre em primeiro lugar nos concursos, era um gênio. E ele foi deputado federal, um pouquinho antes de falecer, morreu por um câncer. E ele foi eleito, e ele, a primeira coisa que quando foi eleito, chegou, eu ajudei na campanha, a gente debateu em live alguns projetos que eu levei pra campanha dele pra ele usar, inclusive pra pôr no modelo de política dele, de gestão. Depois ele foi eleito, ele chegou com o Marco Civil da internet e falou, o que você acha do Marco Civil? Eu falei, olha, tem muitos pontos que a gente precisa mudar. Ele tá dificultando a investigação, ele tem pontos péssimos. Ele falou, vamos reconstruir o Marco Civil. Eu sentei, putz, trabalhei muito com ele. E na hora que ele tava levando essa ideia tudo, ele faleceu. Isso foi engavetado. Então, eu me dedico, sei que é pro bono, né? Que eu não ganho nada, literalmente nada. Eu pensei, pô, se eu mudar uma lei no país, eu tô ajudando muita gente. No fim é por isso. Sim. E a mesma coisa com o pé das fake news e tal. Então, eu acho que a sensação é a mesma dos políticos, que você trabalha bastante, mas patina bastante também. Então, eu não acho que o Brasil ouve bem a voz, não dos especialistas, mas dos técnicos, né? Entendi. Da academia. Você vê poucos acadêmicos, né, sendo convidados. Eu acho que não. Acho que é muito mais um debate político. Enquanto for assim, vai ser ruim. Então, a lei de IA é uma lei razoável, não é a pior. A gente podia ter leis piores, mas a gente talvez não tenha uma excelente lei no país. Essa lei de IA sobre que o TSE colocou para as eleições, você estava falando sobre política, A portaria. a portaria que fez agora. O que o TSE liberou sobre o uso de IA nas eleições agora? Quase. Se o candidato vai ter que se justificar se aparecer alguma. Não, nem pode. Tudo que é deepfake, ele não pode usar. Tá proibido. Então, no fim, o TSE preferiu proibir, né? Ele foi super restritivo. Então, tudo que é uso de IA para criação de conteúdo, seja ele negativo, positivo, para propaganda, tá proibido. Não pode. Então, a IA vai servir, às vezes, para o indivíduo fazer um texto, tal, alguma coisa assim. Não tem problema, mas a questão de produção de vídeo, de deepfake e tal, tá 100% banida essa situação para essa eleição. Então, eu acho até que acertou. Acho que a gente não tem maturidade para ter deepfake ainda nessa campanha. O problema é que isso que eu ia falar. A falta de conhecimento de todos os lados ainda ia levar a um processo talvez não tão ok, né? Mas vai levar. Sabe por quê, Bruno? Porque o TSE legisla para partidos políticos e candidatos. Só eles estão sob o crivo do TSE, do TRE dos tribunais eleitorais. Então, os punidos poderão ser candidatos e partidos. Se você é um eleitor, fizer uma deepfake contra um político e publicar nas redes sociais, o TSE não tem autonomia nenhuma sobre você. Então vai ter muito muito deepfake. Teve já nos Estados Unidos, teve na Argentina, teve nos Estados Unidos. Preparem-se, é o que a gente pode falar, porque vai ser bem complicado a influência desses conteúdos, por isso que eu falo, a gente precisa regulamentar também para afastar a possibilidade do uso ilícito, e aí eu concordo 100% com você. A melhor ferramenta que a gente tem conhecimento para combater, não, é a própria IA que você falou. Sim. É a própria IA, porque, por exemplo, se a gente tem umas pesquisas que apontaram que 80% daqui a 4, 5 anos, 80% do conteúdo na internet será criado por inteligência artificial. É impossível a gente ter perito o suficiente para ficar falando, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Então, quem pode fazer isso? O IA. Fala, isso é verdadeiro, isso é IA. Isso é verdadeiro, isso é IA. Que talvez seja muito eficiente em descobrir o que é IA. Então, eu acredito só que a única solução no futuro para a gente combater a tecnologia usada para o mal é criar tecnologias para o bem. E é a mesma coisa para o sistema bancário. É impossível um ser humano ficar validando todas as transferências. Mas um IA, que na verdade seria um algoritmo, né? Consegue, de maneira muito mais eficiente, falar, esse cara nunca fez uma transferência dessa e tal. Acho que mas vai mais ser eficiente, muito mais eficiente para identificar padrão, para tudo. Assim. Eu, como profissional da área, eu já estou começando a me aprofundar mais nesse sentido, porque eu acho que vai ser bem interessante. Na minha área, vai ser muito mais preventivo. A gente tem que evitar o crime cibernético com a IA do que
posterior ao crime, que aí você vai depender da polícia Exato. e ela vai estar cada vez mais sobrecarregada, vai ter mais crime. Então, eu acho que a IA pode ajudar muito. E também eu não vejo, tenho muitos amigos policiais, inclusive, praticamente vi nascer a Delegacia de Crimes Cibernéticos, fizemos Cyber. vários workshops na DC Cyber e, Vemos na cara, época, ela é de agora, pô. Ela foi fundada na pandemia. sim, É a recente. preparação falta muito e a gente vê que os policiais, eles querem ter as condições de entender, de aprofundar, mas falta bastante ainda, né? E a gente até um tempo atrás reuniu, propôs alguns workshops para eles começarem a entender como que a gente analisa. Enfim, acho que é um caminho também da própria sociedade se colocar à disposição para a gente melhorar cada vez mais aí Tipo um bug bounty. Exato, exato. Só que, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E o nosso tá chegando no fim do nosso tempo. Aí eu queria te fazer só a nossa última pergunta. Se você tivesse uma mensagem para dar para a galera e que essa mensagem fosse virar lei para todo mundo que estivesse ouvindo, qual seria essa mensagem? Pergunta difícil, né? Uma mensagem para virar lei. É, Pode ser uma mensagem que viralizaria no TikTok para todo mundo ver em vez de lei. às Pode vezes ser, às é vezes mais do é que lei. verdade. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, não que viraria lei, mas uma mensagem para todo mundo que tá ouvindo é: se interessem mais por tecnologia daqui para frente, porque ela vai permear aqueles que estarão com seu emprego garantido, ou um novo emprego garantido, ou uma nova forma de fazer alguma coisa, dos que estarão margeados ou marginalizados da sociedade no futuro. A tecnologia vai vir avassaladora, a IA, sem dúvida nenhuma, generativa, etc. E a gente precisa preservar os humanos. E a forma de preservar é estudar exatamente esses temas. Então, qualquer área, pouco importa a profissão hoje dessa pessoa, se interessem e estudem tecnologia e IA, porque esse é o futuro da vida humana. Eu tenho certeza disso. O debate hoje, eu estava vendo outro dia um debate sobre metaverso. Eu falei, puxa, metaverso, todo mundo fala a mesma coisa e não é nada. Hoje é um Second Life melhorado, o pessoal critica. É diferente da tecnologia que a IA entrega, que a robotização está acontecendo, Sim. né, o transhumanismo, que a gente está com o chip do Elon Musk no cérebro, né, não é o Starlink, é o Neuralink. O Neuralink. Então, tecnologia vai mudar as coisas. E aí terão aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. Como na advocacia, hoje, aqueles que não gostam nada de tecnologia e tal, estão perdendo muito espaço, porque ele não está no digital e ele não sabe tecnologia. E hoje, sei lá, acho que deve ser metade dos casos que entram pro sistema do judiciário tem alguma coisa de direito digital envolvida, seja a prova tá digital, a comunicação. Então, estudem tecnologia, porque isso vai mudar a vida das pessoas daqui para frente. Esse seria meu recado pro mundo. Maravilha. Esse é um corte. E aí, Bruno, tem alguma última mensagem? Não, Pro pessoal? Só agradecer a presença mais uma vez e a disponibilidade desse papo, foi muito legal. Expandiu alguns horizontes. Eu que já estou nessa trilha aí de prevenção a fraudes há algum tempo e também gosto muito de direito. Para mim, especialmente, foi muito bacana. E agradecer, espero a gente se encontre Eu volto no programa outras sim. vezes. Maravilha. Não, Maravilha, tá marcado já. Marcado. E eu Já só obriga a gente a fazer os Exatamente. próximos É isso aí, não é pra desistir, não. Eu só queria aproveitar o gancho e já Patrícia Peck e Renato. Já. Venham aqui pra já gente convidado. continuar. O Renato não só virá, como ele também tem o podcast dele. Exatamente. Vocês fazem um collab, que tá na moda. Exatamente. É isso aí, pode. Pra gente se precisar continuar aqui corrobore o trocando convite, eu experiências. farei. Maravilha. E para quem quiser encontrar o doutor nas redes sociais? Luiz Augusto Durso. Pra tudo. Todas as redes sociais. E o que eu posso dizer para vocês é parabéns aí, obrigado pelo convite, espero que seja um podcast de sucesso. Todo mundo começa
normalmente com poucos seguidores, faz parte. Eu lembro da minha foto, outro dia eu tava lembrando, né? Eu atingi 100 mil seguidores, eu tava feliz de ter conseguido 100 mil no Instagram, é difícil, não é fácil. Sim, Pra quem é nichado, é porque eu não verdade. sou ex-BBB, é difícil Mas ter. é verdade. E eu, putz, penei bastante, foi difícil. Aí eu lembrei uma foto que eu postei outro dia, tinha 2 likes. Sendo que um deles era do meu irmão. Eu falei, pô, esse dia eu postei, vi que tinha 2 likes e não me incomodou. Então você não tem que fazer pelos likes, Exato. faça. Só simplesmente hoje produzir conteúdo é uma forma de estar na internet, de você usar esse mecanismo do YouTube que indexa tão bem, que é um dos sites mais visitados do mundo. Muita Verdade. gente esquece que é uma das melhores indexações e um dos vídeos, um dos sites mais visitados no mundo. De graça. Para qualquer um produzir De conteúdo, as graça. pessoas não fazem. Então vocês estão de parabéns porque vocês estão fazendo. E tenho certeza que vão influenciar muita gente que está relacionada à tecnologia Obrigado. e à UTI. Parabéns aí para vocês. Obrigado. Obrigado pelo Obrigado, convite. doutor. Obrigado pelo tempo também. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E você que está em casa aí, que está assistindo, comenta, compartilha. Então, vamos utilizar da ferramenta. Se inscreve. E é isso aí. Até o próximo episódio, na verdade, tá? Valeu, obrigado, mano. E aproveitando, se você quiser se especializar mais sobre cyber, sobre prevenção à fraude, Sim, sobre verdade. prevenção à lavagem de dinheiro, deixe no comentário. A gente tá criando conteúdos aí bem legais e cursos bem legais aí para fornecer essa especialização. Fechado. Obrigadão, viu, pessoal? E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.